Seja muito bem-vindo ao Enfoque. A lista dos portugueses envolvidos no caso SwissLeaks não foi enviada ao governo português, apesar de ter sido pedida. A garantia foi dada ao Económico por fonte do gabinete do Ministro das Finanças do anterior Executivo. A polémica em torno da filial suíça do banco HSBC continua. A investigação dá conta de 220 clientes de nacionalidade portuguesa. Um deles estará a ser investigado pela Justiça em França. Prosseguem as revelações em torno do escândalo SwissLeaks. Mantém-se o silêncio do governo português sobre o caso de fuga ao fisco a partir da filial suíça do banco HSBC, que está a agitar a Europa. Ao que o Económico apurou, o Ministério de Fernando Teixeira dos Santos pediu várias vezes às autoridades francesas os nomes dos 220 portugueses que constavam na lista de clientes do Banco Suíço. Corria o ano de 2008 e o caso acabava de rebentar nas mãos do governo francês. Fonte do Ministério das Finanças do anterior Executivo garante que a lista nunca foi enviada. O atual governo ainda não prestou esclarecimentos. Em 2007 havia 611 clientes com ligações a Portugal no HSBC da Suíça. Os depósitos estavam distribuídos em 778 contas bancárias, que somavam mais de 856 milhões de euros, cerca de 1% do montante total em causa. A maior parte das contas com ligações a Portugal estavam numeradas, o que garantia o anonimato dos clientes. A maior quantia depositada por um português era de 143 milhões de euros. Segundo o Diário de Notícias, o nome aparece rasurado nos ficheiros disponibilizados ao Le Monde, que deu início à investigação, o que significa que estará a ser investigado pelas autoridades francesas. Os montantes em causa circularam entre 2006 e 2007, altura em que o ramo suíço do HSBC terá ajudado os clientes a ocultar o dinheiro em offshores. O nome do titular da conta era substituído pelo nome de uma empresa com sede em paraíso fiscal, o que lhes permitia escapar aos impostos no país de origem. Não se sabe em quanto terá sido lesado o Estado português, mas os especialistas consultados pelo Económico garantem que os impostos sobre os juros desses depósitos já prescreveram, assim como possíveis situações criminais, até porque desde então Portugal já concedeu 3 amnistias fiscais, o chamado Regime Especial de Regularização Tributária. Desde 2006 foram declarados 4.600 milhões de euros provenientes da Suíça. Só a última amnistia, em 2012, regularizou quase 3.500 milhões de euros. Por toda a Europa prosseguem as investigações em torno do SwissLeaks. Em Portugal, até agora, é como se os crimes fiscais não tivessem existido. Carlos Silva e Garcia Pereira são os convidados deste Enfoque. Muito boa tarde aos dois. Carlos Silva, começávamos talvez pela atuação dos governos perante situações destas que eventualmente ou certamente dão má fama ao capitalismo. São uma série de pessoas que poderão estar aqui envolvidos, portugueses ou não, envolvidos neste esquema de branqueamento e fraude fiscal. O Tribunal Constitucional acabou por travar que se votasse aqui uma lei relativamente ao enriquecimento ilícito. Quais são os planos do PSD nesta matéria que volta a ser discutida em março? Os planos do PSD é que continuar o combate à fraude e à evasão fiscal, de resto, como tem sido apanágio deste governo e com sucesso. Portanto, o aumento da receita fiscal tem derivado muito exatamente dessa subsecção do Bom, mas o que existe atualmente em termos da autoridade tributária não chegou para este caso, que aliás já terá prescrito. Em termos de lei que vai ser votada, nomeadamente do enriquecimento ilícito, pode haver novidades neste... Eu não acompanho essas matérias diretamente. No entanto, o que sei é que o PSD conta que o Partido Socialista dê aqui uma ajuda no encontrarmos uma solução para esta lei que penaliza o enriquecimento ilícito. Nessas circunstâncias, portanto, a mesma disponibilidade tem sido demonstrada pelo líder parlamentar no sentido de chegarmos a uma solução que combata tudo isto. Mas estas situações do SwissLeaks não me admiram. Não é estranho, porque estando nós perante factos conhecidos no BPN,
perante factos conhecidos no BPP, perante factos conhecidíssimos no BES, o dinheiro teria de ter ido parar a algum lado. E nestas circunstâncias não é com estranheza que recebe estas notícias. Portanto, não é só um problema do governo português, não é um problema do governo português, trata-se de situações de caráter privado, há rostos, há pessoas e, naturalmente, portanto, não sei em termos de contornos da legislação atual, se é possível ou não criminalizar estas situações. Agora, parece-me é que o governo português fez aquilo que tinha que fazer. Está a tentar averiguar quem são as pessoas e, naturalmente, se à data em que estas movimentações ocorreram houvesse algum processo do ponto de vista fiscal a decorrer, essas pessoas não estão livres de que possam ser aplicadas sanções por via desta investigação. Não é culpa do governo português ou dos governos portugueses que casos como o SwissLeaks aconteçam, evidentemente, a responsabilidade cabe aos privados, mas é responsabilidade dos governos portugueses, seja qual for o governo, criar os mecanismos para que isto não seja fácil. E há algumas soluções, divulgar listas de incumpridores. Em Portugal optou-se, aliás, por um regime de regularização de dívidas fiscais, assumindo que havia incumpridores. Temos muitas dúvidas sobre esse regime de regularização. Pronto, mas isto para lhe dizer que, efetivamente, caberá provavelmente aos governos. E a minha pergunta é no sentido de perceber o que é que, perante situações destas, qual é o plano? Este governo tem feito muito nessa matéria. De resto, também temos que enquadrar isto à luz daquilo que são legislação internacional em torno dos paraísos fiscais. Como sabemos, sempre foi muito difícil para qualquer governo português. De resto, um dos grandes problemas que a Comissão de Inquérito agora do BES está a atravessar é exatamente a falta de informação que não consegue obter de certos paraísos fiscais. Portanto, tem sido sempre muito difícil. Há legislação internacional que cobre e encobre muitas destas transações e portanto, o governo, no que toca ao seu espaço, em termos fiscais e em termos de controle e combate à fraude e à evasão fiscal, tem dado os passos certos no sentido de melhorar. Como disse há pouco, cerca de 300 milhões, penso que na última avaliação, na última execução orçamental, derivaram exatamente do combate que o Governo está a fazer à fraude e à evasão fiscal. Mas 1.000 milhões no caso da SwissLeaks ficaram por regularizar 860 em milhões. Portugal. No caso de Portugal, cerca de... Não, 800, é muito dinheiro. 856, mas 900, pronto, quase 900 milhões. Garcia Pereira, eu gostava talvez de esclarecermos aqui algumas questões legais que certamente poderá dar o seu contributo. Em 2012, Cavaco Silva teve dúvidas sobre o diploma do enriquecimento ilícito. O Constitucional considerou que o enriquecimento, na sequência desse pedido do Presidente da República, violava, estou a ler, os princípios da presunção da inocência e também da determinabilidade do tipo legal. Vamos trocar isto por miúdos. Quando se aprova uma lei ou se discute uma lei destas, discutem-se aqui valores e direitos diferentes e optou-se aqui por se considerar que houve um direito que prevalecia sobre o outro. Boa tarde, antes de mais, e também ao colega de debate. Queria começar por dizer que, com certeza, darei também a minha opinião sobre essa matéria, mas não me coibirá de dar também como político. Evidente, mas eu devo dizer que eu concordo com esse acórdão do Tribunal Constitucional. Isto é, num Estado de Direito, é a acusação que deve fazer a prova dos factos que integram uma previsão legal de crime. E, por outro lado, os princípios da certeza e da segurança jurídicas, que são inerentes a qualquer Estado de Direito, são particularmente importantes no direito penal. Portanto, que exigem que aquilo que é crime e aquilo que não é crime tenha uma linha de separação absolutamente clara, não sendo admissíveis os chamados tipos legais em branco ou os conceitos indeterminados, que são fórmulas vagas, depois suscetíveis de serem integradas por quaisquer, ideias ou considerandos no caso concreto. Isso parece-me que é uma regra absolutamente essencial. E, portanto, não é por, deixem-me de tretas, porque não é por esse crime ter sido chumbado, e muito bem pelo Tribunal Constitucional, que este tipo de vigarices e trafalhices deixam de ser combatidas. O problema que a gente tem é um problema, se quisermos começar por aí, nós temos uma justiça criminal que é um desastre. Que gosta de fazer aquilo que nós temos visto nos últimos anos, que é arvorar um discurso de grande capacidade do combate à grande criminalidade económica ou financeira e depois pura e simplesmente não mexe os pés para coisa nenhuma, como nós vimos
Designadamente, no caso do BES, reafirmo ainda e uma vez mais que ainda agora estão por tomar, desde medidas de coação em relação aos principais responsáveis, que o Ministério Público sabe invocar para outros casos, designadamente para impedir a destruição de elementos de prova, até medidas absolutamente basilares e cautelares de apreensão de prova para que ela não seja discutida. E, portanto, o que é que faz o Ministério Público? Ser muito rápido em certas coisas e ter um pé lentíssimo noutras. Então, deixe só para clarificar, na sua perspectiva, aquilo que existe de enquadramento legal hoje em dia já permitia agir sobre estes casos. Essa lógica de inverter o ónus da prova para facilitar a vida à acusação pública e ao Ministério Público e confrontar qualquer cidadão com a circunstância de, olha, presumo-se que você é culpado, venha cá fazer a demonstração de que não é, isso é uma coisa absolutamente inaceitável num Estado de Direito e não tem nada a ver com uma postura consequente e firme de combate à trafolhice jurídico-financeira. A questão é que, exatamente na disposição, na capacidade de disposição, na coragem, se quiser, em atacar logo os primeiros indícios que existem. Do ponto de vista internacional, devemos dizer que isto não surpreende nada e, ao contrário do que diz o editorial do diretor do Diário Económico hoje, que diz a frase que citou há bocado, que isto dá má fama ao capitalismo, isto é o capitalismo no seu melhor, deixamos de histórias. Isto é o capitalismo no seu melhor. E há muito tempo que um célebre investigador e criminalista chamado Jean Ziegler escreveu um livro que tinha por título uma frase muito significativa que dizia: os bancos suíços lavam mais branco. E essa frase mostrava bem para que é que servia exatamente o sistema financeiro suíço, que vem, aliás, desde os tempos do nazismo e da lavagem do dinheiro do ouro nazi, passou exatamente pelo sistema financeiro suíço. Portanto, isto é um sistema igual. Portugal, eu peço desculpa de estar a recentrar a questão em Portugal, mas acho que, de facto, deve ser esse o nosso foco. Nós não vamos, certamente, Portugal, mudar aquilo que é o sistema financeiro suíço e a forma como muda a banca. O sistema financeiro português. Precisamente. E aquilo que eu lhe queria perguntar, era por isso que recentrava a questão em Portugal, é se em Portugal nós temos mecanismos hoje em dia de saber quando os nossos milionários que têm contas na Suíça e que abrem, em nome dessas contas na Suíça, contas em offshores através destes bancos, se temos forma de facto estar a fazer uma cobrança eficaz desses impostos ou não, ou se é preciso mudar alguma coisa. Trata-se, por exemplo, de não adotar a medida que tem sido adotada em nome de que os chamados mercados, que é uma coisa que a gente vai de certeza a seguir falar quando falarmos da Grécia, essa construção antropomórfica e mais ou menos abstrata de os mercados, em nome da defesa dos mercados, por exemplo, permitir que empresas portuguesas que operam em Portugal possam estabelecer as suas sedes em países como Luxemburgo ou Holanda para fugirem à tributação em Portugal. E não haver uma tomada de posição muito clara em relação de impedimento desse tipo de manobras em nome de que, bom, mas se não for assim eles vão-se embora. E aqui tem sido a lógica da cedência a tudo o que é trafolhice jurídico-financeira. No caso do BES, deixamos de histórias. O que permitiu que o BES chegasse até onde chegou foi, de facto, a total ausência de supervisão que deveria ter detectado, deixe-me só concluir isso, deveria ter detectado que no Grupo Espírito Santo o que estava a ser feito era a aplicação do célebre esquema da pirâmide da Dona Branca em Ponto Grande e que o que estava a fazer uma coisa que é absolutamente proibida pela lei portuguesa. O Ministério Público não precisa de criação de nenhum outro artigo no Código Penal, nem no Código de Processo Penal, que consiste em pôr os balcões do banco a colocarem títulos das empresas do grupo e o banco a servir de meio de financiamento em condições privilegiadas às empresas do grupo. Ora, para isto não é preciso nenhum outro quadro normativo. É necessário apenas que se queira afrontar esses interesses. Agora, quando não se quer afrontar esses interesses, quando não se quer, por exemplo, ir ter de investigar, para não irmos mais longe, no caso do BPN, o que é que faz com que o Presidente da República tenha feito um negócio no qual ganhou 100%, teve 100% de lucro na compra e na venda a uma velocidade absolutamente estonteante de ações e ninguém quis investigar isto até ao fim e, evidentemente, com uma justiça penal destas, o que nós podemos esperar é uma justiça, obviamente, muito feroz em cima dos fracos e, obviamente, completamente lenta e ineficaz perante os fortes. Olhemos para a Grécia. Carlos Silva, a Schäuble disse há pouco, esta tarde,
se a Grécia não quiser o novo programa, então está tudo acabado. Amanhã há reunião do Eurogrupo. Esta irredutibilidade alemã face aos cenários que estão em cima da mesa, nomeadamente a ameaça que fez hoje o Ministro da Defesa dos nacionalistas coligados com o Syriza de recorrer à Rússia para pedir aqui algum tipo de financiamento. A Alemanha está a exagerar, está a forçar a mão ou não? Eu não sei se quem manda na política alemã é o Ministro das Finanças Schäuble ou se é a Sra. Merkel. A Sra. Merkel disse ontem que aguardemos pelas propostas gregas. E é a minha opinião, apenas me identifica a mim. Eu acho que a Alemanha tem que ter, naturalmente, alguma compreensão pelo aquilo que se está a passar na Grécia, tanto mais que penso que o governo grego teve ainda muito pouco tempo para refletir sobre aquilo que anda a fazer, apesar de ter apresentado uma proposta de governação que me parece muito pouco razoável relativamente aos interesses futuros que tem. Porque temos que destrinçar aqui entre os seus interesses externos, e aqui entronca exatamente na sua capacidade de endividamento e na sua necessidade de financiamento, e os seus interesses internos, que é o melhor e a melhor das circunstâncias para as questões sociais que a Grécia necessita. E nessa circunstância, eu penso que o governo grego precisa aqui de um bocadinho de tempo para refletir sobre estas várias medidas e tem que se deixar um pouco das ameaças que tem feito de alguma forma, por exemplo, aquela ameaça de ontem do Ministro das Finanças, quando ameaçava que perante a saída da Grécia, que a seguir Portugal e a Itália deveriam também sair, parece-me que é pouco ajustado, na circunstância em que, de resto, ele disse isto e as taxas de juros para Portugal não mexeram. Portugal continua a pagar 2,48 taxa de juros há 10 anos. A Itália, as taxas de juros também não mexeram. Portanto, e o que é um facto é que os gregos estão a pagar 10%. Parece-me que a tirar em todos os sentidos, depois do périplo europeu que fez e que não teve muito sucesso, eu penso que eles deveriam pensar claramente quais são as reformas que vão ter que fazer, porque não se podem tomar medidas irredutíveis, como, por exemplo, dizer que 30% das medidas propostas no programa da Troika não são para cumprir. Temos aqui 10 novas reformas para efetuar, não conhecemos ainda quais são, mas pelo aquilo que vi, ao ponto de aumentar o ordenado mínimo em cerca de 28%, para cerca de 860 euros, portanto, se contabilizarmos os 14 meses. Aumentar o mínimo para que os cidadãos não paguem impostos, de passar de 5 mil para 12 mil euros, portanto, a isenção de qualquer tipo de imposto. Recontratar todos os funcionários públicos que foram despedidos ao longo dos últimos anos. Parece-me que eu acredito que é preciso deixar a Grécia respirar, que é preciso que eles, de alguma forma, estabilizem as suas políticas, mas parece-me que têm que ser um pouco mais razoáveis, porque o que está aqui em causa é como é que vão pagar. Portanto, e naturalmente os credores estão preocupados com isso e por isso é que, entretanto, o Banco Central Europeu já, de alguma forma, pôs um travão à possibilidade de utilizar o colateral da dívida grega para poder ir buscar mais financiamento. Portanto, estou bastante preocupado. Os europeus devem estar preocupados sobre algumas propostas que me parecem pouco razoáveis. No entanto, como disse Juncker, portanto, penso que os povos europeus deverão fazer tudo para manter a Grécia no euro, porque, evidentemente, há complicações que se podem gerar que eu acho que não são positivas para ninguém. Garcia Pereira, aquilo que está a acontecer, este não da Alemanha, este afastar da hipótese de um acordo com a Grécia, depois daquilo que foi o périplo que tivemos a oportunidade de conversar aqui na semana passada da Grécia pela Europa, que teve poucos resultados, e depois um discurso no Parlamento grego, no fim de semana, em que parecia que havia disponibilidade da Europa para acomodar aquele conjunto de propostas que ia em sentido contrário, que estava a ser pedido pela Europa, é um sinal de facto que ou é fora do euro que se tem liberdade ou dentro do euro não tem. Bom, em primeiro lugar, duas coisas. A minha opinião pessoal é que, de facto, não é possível ter independência e liberdade dentro do euro. E, portanto, não é razoável este ponto de partida do governo grego? Não, vamos lá ver, não pode haver dúvidas quanto a isso. Quem está neste momento aterrado e desesperado e completamente desorientado e a rosnar ameaças a torto e a direito é a Alemanha, porque a Alemanha é o grande beneficiário do funcionamento da União Europeia. Já agora convinha aqui recordar que se nós formos ver o balanço de transações correntes nestes anos que vêm desde a criação do euro até hoje, verificamos que há um único país cujo balanço positivo, cujo saldo positivo
cresceu gigantescamente e atinge, ao longo deste período de tempo, qualquer coisa como 2 milhões de euros, enquanto que as economias mais fracas, pelas razões que já tive aqui a oportunidade de assinalar mais do que uma vez, que foi exatamente a imposição de uma moeda que é o marco transvestido, e uma moeda demasiado forte para economias fracas e abertas como, por exemplo, a portuguesa, representou, pelo contrário, o acumulado de prejuízos sucessivos. Portanto, essa cantilena de que é a Alemanha que alimenta os desgraçados e indolentes povos do Sul, a começar pelos gregos e a acabar nos portugueses e nos italianos, e, enfim, noutros, e que é o povo, é o país diligente e trabalhador de Alemanha, é uma completa mentira, porque a Alemanha se tem enchido à custa daquilo que tem ido buscar aos outros países. Chegamos à mesma conclusão. E eu acho muito curioso que os economistas da nossa praça, os especialistas da economia, se esqueçam desses dados e não queiram sequer ouvir falar neles. Se nós formos ver a evolução do produto interno bruto, a riqueza que é criada pelos residentes num país, e produto nacional bruto, a riqueza que fica nesse país, nós verificaremos que também desde o início do euro, exatamente enquanto que a Alemanha foi... o seu produto nacional bruto se foi tornando crescentemente superior ao produto interno bruto, nos outros países foi o contrário. Mas portanto, na Grécia o PIB subiu de uma forma até superior à média da Europa. O PIB per capita na Grécia ainda hoje superior àquele que é nos outros países periféricos. O PIB per capita é um dado que tem de ser visto com cuidado, porque é evidente que se nós tivermos 20 pessoas, das quais 19 não comem nada, claro, e a 20ª comer 20 galinhas, dá uma média de uma galinha e, no entanto, 19 não comem nada. Portanto, falemos da moda dos rendimentos. Falemos dos números, eu tenho-os aqui, se for necessário citá-los, para, em primeiro lugar, referenciar como aquilo que tem sido o funcionamento da zona euro, desde a criação da moeda única, tem sido um maná para a Alemanha e que está aterrorizada pelo facto de um povo ter obtido uma vitória importante e ter assumido uma posição que acabou essa política de submissão completa em relação à Alemanha. A Alemanha não é um país superior e não mete as patas aqui dentro, que é exatamente a mensagem passada pelo Syriza. Mas a promessa do Syriza foi, é isso tudo, mas mantendo-nos nós no euro. O governo está a ser sério com os gregos? Não, eu acho que não é uma posição consequente, mas respeito, foi isso que foi prometido aos gregos. Mas eu respeito que o Syriza tenha uma posição diferente dessa. Eu acho que não é possível porque a existência de uma moeda única, a inexistência de uma moeda nacional, impede que um país tenha uma política monetária, orçamental, financeira e económica própria. E isso no quadro de uma União Europeia, que é hoje uma mera estrutura jurídico-política de dominação das novas divisões Panzer, isto é, representa que a Alemanha consegue fazer na Europa aquilo que não conseguiu fazer em 2 guerras mundiais, portanto, tomar conta da Europa e mandar na Europa e ser ela que verdadeiramente impõe os seus ditames, tudo o que contraria isso, e eu quero dizer aquela vitória, e eu queria, para usar a sua expressão, recentrar a discussão nisto. Aquilo que nós estivemos a assistir nos últimos dias é uma manifestação intolerável de arrogância e de prepotência por parte daqueles que se consideram donos da Europa e, simultaneamente, uma manifestação absolutamente lastimável, de verdadeira miséria moral, dos seus valets de chambre, como é o caso do governo português, que repetem as mesmas ameaças que têm sido proferidas pela Alemanha. Começámos, e foi essa a sua primeira pergunta, foram essas declarações do Ministro das Finanças, que é o Rottweiler da senhora Merkel. É a pessoa que já ao longo da história várias vezes disse, de uma forma mais aberta, aquilo que a senhora Merkel, que é obviamente quem é a dirigente política máxima, pensa e quer fazer, mas que, do ponto de vista da diplomacia, lhe convém que seja outra a fazer. Deixe-me dar os últimos... E, portanto, o que está aqui em causa, com certeza, só para terminar, o que está aqui em causa, neste momento, não há dúvida nenhuma que depois do resultado da Grécia, nunca mais as coisas são iguais. E nunca mais, a questão é esta, os credores estão a perceber... Já não temos mais tempo os credores estão a perceber uma coisa, que é, a ameaça acabou. E se ameaçam demais, o risco que correm é não receberem nada. Carlos Silva, um minuto já agora para exatamente comentar. Isto. Vamos estar perante a tragédia grega, aquilo que o Dr. Garcia Pereira, com todo o respeito, aqui nos traz. E eu pergunto como é que os gregos vão pagar no espaço dos próximos
9 meses, 15 mil milhões de euros. Ou seja, é porque é tudo muito fácil falar de autonomia financeira, falar de independência financeira, mas eu pergunto quem paga. Portanto, esta circunstância, e relativamente aos comentários do governo português e quanto Rottweiler da Sra. Merkel, o que lhe posso dizer é que os portugueses cumpriram a sua parte. Fizeram as reformas, recuperaram o país, retiraram o país da bancarrota e, neste momento, caminham a passos largos para o crescimento económico. E, nessa circunstância, é natural que o primeiro-ministro português, defendendo os portugueses e defendendo o interesse nacional, não esteja disponível para voltarmos a taxas de juros muito mais elevadas, a todo um conjunto de situações relacionadas com aquelas que passámos em 2011, quando tivemos às portas da bancarrota. Muito obrigada, meus senhores. O Em Foco fica por aqui. Está de volta, obviamente, amanhã.